Ana Maria Braga se irritou ao vivo com a maneira como a repórter Ju Massaoka estava falando com ela. Ela disse assim: "Você está falando com criança?" A cena viralizou e rapidamente surgiu a pergunta: quem estava certa? Mas talvez essa seja a pergunta errada, porque pode ser que a Ju estivesse apenas tentando ser carinhosa e pode ser perfeitamente compreensível que a Ana tenha se sentido incomodada. Então, o que aconteceu nessa conversa? Hoje vamos traduzir a conversa invisível por trás desse momento e descobrir uma coisa que pode mudar completamente a maneira como você se relaciona com as pessoas. Em um momento do Mais Você, Ana Maria Braga conversava com a repórter Ju Massaoka. Durante a conversa, a Ju usou expressões no diminutivo para falar com a Ana. Disse assim: "Já fechou o olhinho?" Foi então que a Ana reagiu: "Você está falando com criança?" A pergunta pegou o Ju de surpresa e, apesar do momento de tensão, o clima depois voltou a ficar descontraído. Mas aquela pequena interação é muito mais interessante do que parece, porque de um lado podemos ter alguém tentando demonstrar carinho, do outro, alguém que recebeu aquela forma de tratamento de uma maneira completamente diferente. E é justamente aí que começa a nossa conversa sobre comunicação. Se você quiser ver o trecho completo que viralizou, deixei o corte nos comentários. Quando a gente assiste a cena, podemos pensar: a Ana exagerou, a Ju só estava sendo carinhosa. Ou podemos pensar: a Ana tem toda a razão, se ela não gosta de ser tratada dessa maneira, é justo dizer. O detalhe principal dessa história não é exatamente escolher um lado, mas perceber quando a maneira como nós demonstramos carinho, intimidade ou preocupação não está sendo recebida pelo outro da mesma forma que imaginamos. Vamos traduzir a conversa invisível que aconteceu ali. Talvez, na cabeça da Ju, aquela forma de falar significasse: estou sendo carinhosa, estou sendo próxima, estou falando com você de um jeito afetuoso. Mas o que chegou até a Ana pode ter sido completamente diferente. Ela pode ter pensado assim: eu não sou criança para ser tratada desse jeito. A intenção pode ter sido carinho, mas o impacto foi incômodo. Esse é um dos grandes desafios da comunicação. Nós costumamos avaliar o nosso comportamento pela nossa intenção. Pensamos assim: mas eu falei com carinho, não sei por que a pessoa reagiu daquela maneira. Eu estava só brincando, eu só queria ajudar, ou então eu não quis ofender. Só que o outro não recebe a nossa intenção, o outro recebe aquilo que fazemos, aquilo que falamos, o nosso tom, os nossos gestos, e interpreta tudo isso a partir da própria história, da própria personalidade e dos próprios limites. É aí que começa uma comunicação com foco no outro, porque se comunicar bem não é apenas conseguir dizer aquilo que queremos dizer, é perceber se aquilo que estamos comunicando está chegando ao outro da maneira que pretendíamos. Não é só perguntar: eu estou tratando essa pessoa do jeito que eu considero certo? É preciso também perguntar: como essa pessoa está recebendo a maneira como eu a estou tratando? Esse é o pulo do gato nos relacionamentos. Não tratar o outro apenas como nós gostaríamos de ser tratados, mas aprender a perceber como o outro gosta de ser tratado. Agora vamos tirar a Ana Maria e a Ju dessa história por um instante, porque talvez você esteja pensando: mas eu nunca falaria com alguém daquele jeito. Talvez não. Mas provavelmente você já fez alguma coisa com a melhor das intenções e descobriu depois que a outra pessoa recebeu de uma maneira completamente diferente. Você já fez uma brincadeira achando que estava aproximando alguém e percebeu que a pessoa não gostou, se sentiu desconfortável? Já deu um conselho e ouviu: não preciso do seu conselho. E tem uma outra questão também. Se alguém falasse com a Ju exatamente da mesma maneira que ela falou com a Ana, será que ela se sentiria confortável? Talvez nem sempre a gente perceba que algumas coisas que fazemos com os outros também não gostaríamos de receber. Mas essa não é a questão principal aqui. O mais interessante é perceber que cada pessoa tem seu limite e sua maneira de receber carinho, proximidade e até brincadeiras. É aí que essa história deixa de ser sobre Ana Maria e Ju e passa a ser sobre nós. Porque talvez o problema não esteja em ter uma boa intenção.
O problema é acreditar que uma boa intenção garante uma boa comunicação. Não garante. E isso pode aparecer em qualquer lugar. No trabalho, quando você fala com um colega de uma maneira que considera descontraída, mas ele interpreta como falta de respeito. Com seu chefe, quando você tenta demonstrar intimidade e pode acabar ultrapassando um limite que ele prefere manter. Com seu marido ou sua esposa, quando você acredita que está ajudando, mas a outra pessoa gostaria apenas que você escutasse, por exemplo. Com seus filhos, quando você acredita que está protegendo, mas eles estão precisando de mais autonomia no momento. E talvez a pergunta que vale a pena fazer seja: eu estou tratando essa pessoa como ela gostaria de ser tratada ou como eu gostaria que tratassem a mim? Porque essa diferença, aparentemente pequena, pode mudar completamente uma relação. E como fazer isso na prática? Talvez você não consiga saber exatamente como cada pessoa gosta de ser tratada, mas pode aprender a prestar atenção. Antes de uma brincadeira, de um conselho, de uma cobrança ou até de uma demonstração de carinho, faça 3 perguntas. Primeiro, como essa pessoa costuma reagir quando eu faço isso? Não olhe apenas para o que ela fala, olhe para o rosto, para o silêncio, para o tom da voz, para o afastamento ou a aproximação. O corpo muitas vezes responde antes das palavras. Segundo, ela já me disse de alguma maneira que não gosta disso? Às vezes a pessoa fala claramente, esse é o melhor dos mundos, mas às vezes ela dá pequenas pistas e quando alguém nos mostra um limite, insistir e falar assim, eu sou assim mesmo, deixa de ser espontaneidade e passa a ser falta de atenção ao outro. Terceiro, o que eu quero comunicar está chegando como eu gostaria? Quero demonstrar carinho, quero ajudar, quero criar proximidade. Então, observe se a pessoa está recebendo essa mensagem da maneira que você quer que ela receba. Porque comunicação com foco no outro não significa abandonar quem você é. Significa continuar sendo você, mas com atenção suficiente para perceber quem está do outro lado. O grande aprendizado dessa história é que a boa comunicação não acontece quando eu consigo dizer exatamente o que eu quero. Ela acontece quando eu consigo perceber como aquilo que eu disse chegou ao outro. Porque você pode ter uma ótima intenção, escolher as melhores palavras e ainda assim criar distância. Pode querer demonstrar carinho e gerar desconforto. Pode querer ajudar e fazer o outro se sentir incapaz. Pode querer ser próximo e acabar invadindo um limite. É por isso que comunicação não é apenas falar, comunicação é conexão, é entender que existe alguém do outro lado daquela conversa. E quando você começa a prestar atenção nesse outro, alguma coisa muda. Você percebe melhor o momento de falar, o momento de ouvir, o momento de brincar, o momento de parar e até o momento de dizer: entendi, você não gosta que eu fale assim com você, vou prestar atenção. Mais uma vez, não é abrir mão da nossa maneira de ser, mas encontrar uma maneira de nos relacionarmos que também faça sentido para quem está do outro lado. Porque no fim não é sobre Ana Maria, não é sobre Ju, é sobre uma habilidade que pode mudar a qualidade das nossas relações. Aprender a enxergar o outro enquanto estamos nos comunicando. No fim das contas, talvez Ana Maria e Ju tenham apenas vivido uma pequena situação na televisão. Uma estava possivelmente tentando demonstrar carinho e a outra deixou claro que não se sentiu confortável com aquela forma de tratamento. Talvez nenhuma das duas precise estar completamente certa ou errada para que a gente possa aprender alguma coisa com isso, porque essa pequena cena nos lembra de algo muito importante. A pessoa que está diante de nós não é obrigada a receber carinho, brincadeira, conselho ou proximidade da mesma maneira que nós gostaríamos de receber. Por isso, da próxima vez que você estiver conversando com alguém, experimente fazer uma pergunta simples. Eu estou tratando essa pessoa como ela gostaria de ser tratada? Isso pode fazer diferença no seu relacionamento com seu marido, sua esposa, seus filhos, seus amigos e também no seu trabalho. Pode mudar a maneira como você se relaciona com seu chefe, como conduz uma conversa com a sua equipe, como faz uma crítica ou até como se posiciona diante de uma situação difícil.
Quando você consegue perceber melhor o outro, você cria mais confiança, evita conflitos desnecessários e aumenta as chances de ser compreendido. Se comunicar bem não é falar menos, não é deixar de ser você, é prestar atenção em quem está do outro lado, porque toda conversa tem aquilo que é dito e tem também aquilo que está sendo comunicado sem palavras. Essa é a nossa conversa invisível. E agora eu quero saber de você. Você costuma tratar as pessoas como elas gostam de ser tratadas ou como você gostaria de ser tratado? Se você acredita que entender as pessoas é o primeiro passo para viver melhor, fique com a gente. Para acompanhar os próximos vídeos, é só se inscrever no canal e ativar as notificações. Adriana de Castro TV. Mais conexão, melhor comunicação. Até o próximo vídeo.